Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal e ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite, onde o nosso bate-papo vai por toda a área da endocrinologia, então diabetes, tireoide, distúrbios hormonais, obesidade, emagrecimento. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre a substância chamada de semaglutida. Você já deve ter escutado alguma coisa sobre ela. Então eu vou revisar e colocar alguns dados novos que nós temos agora, super animadores para uso dessa substância. A semaglutida ficou muito famosa através do nome comercial Ozempic e nós sabemos dos excelentes resultados, tanto para tratamento do diabetes tipo 2 quanto da obesidade. E recentemente foi divulgado um estudo super importante chamado de estudo SELECT, que acompanhou 17 mil pacientes em 41 países para avaliar a semaglutida em pacientes com obesidade, doença cardiovascular, especialmente infarto do miocárdio, mas sem diabetes e que comprovou redução da mortalidade desses pacientes. Um dado revolucionário, muito animador e que nós vamos bater um papo um pouco mais sobre o que aconteceu, quais os possíveis mecanismos implicados nesses resultados excelentes. Bom, como foi utilizada essa medicação? Dos 17 mil pacientes, metade utilizou a semaglutida na dose de 2,4 mg e a outra metade, os outros 8 mil, utilizaram o que nós chamamos de placebo, uma substância que não tem efeito nenhum, como se fosse água. E esses pacientes utilizaram a medicação por mais ou menos 3 anos e pouco. E o que se constatou é que os pacientes que usaram a semaglutida tiveram uma redução de 20% no risco de mortalidade cardiovascular, que nós falamos, infarto não fatal, AVC não fatal. E o que é extremamente importante, esses pacientes não tinham diabetes. Lembre que o Ozempic, apesar dos resultados fantásticos para perda de peso, na dose de 1 mg, ele foi aprovado apenas para tratamento do diabetes tipo 2. Então nós sabemos do potencial dessas drogas para melhora da glicose. Os pacientes incluídos nesse estudo, eles tinham 2/3 pré-diabetes e 1/3 tinha glicose normal. Então o que os resultados desse estudo mostram para nós? O foco não era baixar tanto a glicose, porque um era pré-diabético, 2/3, 1/3 era normal. O foco era ver qual o resultado dessa medicação a longo prazo, tanto em termos de perda de peso quanto benefícios cardiovasculares. E o que se constatou? Esses pacientes perderam em média, depois de 3 anos e pouco, os que usaram a semaglutida, 9% do peso. Não é muita coisa, mas provavelmente já foi suficiente para que houvesse um benefício cardiovascular muito importante. Vale lembrar que esses pacientes eram de altíssimo risco, apesar de não serem diabéticos, eles tinham obesidade e já tinham tido, na maioria dos casos, o infarto prévio. O que isso mostra para nós? Se nós temos um paciente que teve um infarto ou um AVC e já está em uso dos medicamentos tradicionais para esse perfil de paciente, remédio para colesterol, remédio para pressão, remédio para o coração, como a maioria dos pacientes no estudo estavam, nós temos algo adicional a fazer, algo adicional a combater, que é o excesso de peso dos pacientes. Então ficou uma mensagem muito importante, não basta o seu paciente que teve um infarto e está um pouco acima do peso, você só passar remédio para abaixar colesterol, controlar a pressão, segurar o batimento cardíaco para ele não ficar muito acelerado. É preciso combater o excesso de gordura. Porque não é só uma questão estética, não é só que vai melhorar um pouco a pressão dele. Não, este paciente vai morrer menos, que é tudo que a gente quer. Nós tratamos as pessoas para que elas vivam mais e melhor. Então essa é a mensagem mais importante desse estudo. Perder peso melhora mortalidade. O que a gente sempre falou de uma maneira muito vaga, perca peso para não ter pressão alta, para não ter diabetes, para não ter colesterol. Mas aquela questão de comprovar redução de mortalidade com a perda de peso é algo que nós não tínhamos nada documentado com uma medicação, em termos de intervenção. E agora nós temos isso. Mensagem final aqui para os pacientes, para os colegas médicos, nós devemos, mesmo no paciente com altíssimo risco cardiovascular, se ele está acima do peso, o excesso de peso tem que ser
combatido. A semaglutida, pela primeira vez, comprovou essa redução de mortalidade em pacientes que não tinham diabetes e muito se especula, será que a redução de mortalidade desses pacientes foi simplesmente porque eles perderam peso, né? Foi o tratamento da obesidade? E ficam algumas dúvidas, algumas hipóteses de mecanismos além da perda de peso que esse tipo de substância, né, os análogos do GLP-1, a semaglutida se incluindo neles, benefícios indiretos, como por exemplo, essa classe de medicação já demonstrou melhorar exames de inflamação, estabilizar a placa de gordura que está nos vasos, preservar as células que ficam em volta dos vasos, revestindo ali e protegendo os vasos sanguíneos. Então, vários mecanismos indiretos e potencialmente benéficos que não dependem da perda de peso. Claro que isso nós aguardamos ainda, tem muito para ser feito ainda em estudos humanos, mais evidências em estudos com animais, mas um dado extremamente interessante e de segurança e de que nós falamos, né, de desfecho que importa. Nós queremos sim que o paciente, né, no final das contas, que ele morra menos. Então, quando uma medicação consegue comprovar isso, redução de mortalidade, é um passo extremamente importante para a medicina e para a sociedade no geral. Combinado, gente? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco para vocês sobre o estudo SELECT recentemente divulgado. Se ficou mais alguma dúvida, né, de como foi feito o estudo, da medicação, dos pacientes envolvidos, não deixe de escrever aqui embaixo, vou estar respondendo a todas elas. E a gente se vê, como de costume, no vídeo da semana que vem. Lembrando, para você que ficou até o final aqui, quis saber tudo do estudo SELECT, entrar mesmo em como ele foi desenhado e feito, não deixe de deixar o seu joinha para mim, porque é super importante esse feedback de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos que eu coloco todas as terças. Beleza, gente? Como de costume, a gente se vê na terça da semana que vem. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima.